Meus irmãos, eu notei que do último vídeo aí que eu fiz, algumas pessoas concordam, né? A minoria concorda que realmente a ação das Nações Unidas seja mesmo no sentido de uma ideia contrária, né, ao Evangelho, à igreja histórica, né, porque a igreja hoje está moderna, aceita tudo, mas aquela igreja evangélica histórica, que até décadas atrás existia, que hoje já não existe mais, então as pessoas que acreditam daquela maneira conseguem enxergar que realmente houve uma ação orquestrada essa paz e segurança, trazendo junto, né, ali no seu bojo, ensinamentos que são anticristãos, antifamília, para destruir por dentro, né, explodir por dentro, tanto a igreja como a família, fazendo que se tomem outros rumos e os ideais, por exemplo, de moral, bons costumes e tal, se perca tudo nesse rolo aí que, enquanto está olhando para um lado, né, é como um mágico, né, ele chama atenção para uma mão agindo com a outra, que é uma coisa típica de Satanás, para enganar as pessoas. Então, ainda continua aquela ideia, o anticristo, tem que achar uma pessoa para ser o anticristo. Não interessa, é um homem, nós temos que achar esse homem, vamos procurar que nós vamos encontrar. Para quem não sabe, desculpa eu estar mostrando essa tela aqui, mas depois eu vou abordar sobre o assunto principal que eu vou falar aqui. Então, houve uma época, muita gente aí não sabe, em 2013, que essa questão do anticristo tomar o poder, que um homem vai tomar o poder, eu posso até dizer que em 2013 foi o alvoroço maior que eu tenho visto de lá para cá, né, de 2013 para cá, porque 2013 teve, 2017 teve outro burburinho ali que virou um alvoroço também, que aconteceu um arrebatamento, que o anticristo ia tomar o poder, o povo ficou alvoroçado, porque alguém suscitou a ideia antes de 2017, né, que os planetas iam se alinhar, e que quando os planetas se alinhassem é porque ia ser o nascimento do filho varão, que não sei o que e tal, essa ideia veio lá dos Estados Unidos, né, e muitas nações aderiram, evangélicos principalmente, aderiram a essa ideia que não funcionou, né? Muitas interpretações, aí deve ter ainda no YouTube, o pessoal que viu lembra, né, ali constelações e o nascimento, e depois que passou o dia 23 de setembro de 2017, ainda teve alguns que continuaram com a ideia, tentando ainda manter aquela ideia, mudando só algumas coisas, né? Não funcionou. Mostrou-se mentirosos as pessoas que defendiam essa ideia. Então, tomando uma água aqui. Então aí o que acontece? Depois, 2017, né? Principalmente o principal, né, que ganhou notoriedade aí nessas ideias, foi um canal aí, Manual de Yao, né, que não se chamava na época Manual de Yao, era Manual de YHWH, né, depois apareceu o Romilson inventando um nome, né, para Deus, que ele tirou uma ideia de um suposto rabino, foi de lá que ele tirou essa ideia. Esse rabino, inclusive, é interessante eu falar isso agora, esse rabino que deu essa ideia que Deus se chamava Yao, ele se arrependeu. Ele se arrependeu de ter falado isso. Então ele tem vídeos gravados dele, junto com o professor Fábio Sabino, que debateu com ele, e ele admitiu, esse rabino que inventou que Deus se chama Yao, que é o nome original, esse rabino debateu com o professor Fábio Sabino, e o professor Fábio Sabino mostrou para ele que não era como ele pensava. E ele caiu em si, esse rabino, suposto rabino, caiu em si e falou, puxa, eu estou errado mesmo. Tem vídeo dele aí, eu acredito que é no canal do professor Fábio Sabino, debate dos dois.
esse rabino admite estar errado na interpretação, e ele sendo um homem que temeu, porque ele estava falando do nome de Deus, ele temeu, inclusive ele até deixou de falar sobre isso, que ele temeu de ter cometido um erro, e se arrependeu de ter falado que o nome de Deus é Yahweh, porque ele caiu em si, diante ali daquele debate junto com o Fábio Sabino, né? E ele falou, puxa vida, estou errado mesmo. Só que o Romilson tinha pegado o vídeo desse suposto rabino, né? Não sei se ele era rabino mesmo, e já tinha começado já os seus estudos, né? Que ele chamava de grandes revelações do Eterno, né? Que se mostrou mentiroso também aí em abril de 2020, né? Com os seus arrebatamentos, essa febre do arrebatamento aí que não funcionou, né? E ele continua com essa ideia, que Deus chama Yahweh. Embora que a seita que ele fundou, o Romilson fundou, não tem muita força mais, né? Está tendo força lá para outros estados aí, que o pessoal ainda continua com essa ideia, tentando levar adiante essa ideia, mas para se autopromover, promover canais no YouTube, continua com essa ideia de batizar pessoas aí e tal, mas não está mais aquela força. Por quê? Porque toda a base daquela seita era o arrebatamento. Como não aconteceu o arrebatamento, perdeu força. Então foi o que eu falei mesmo bem antes dessa promessa de arrebatamento. Eu falei, olha, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer arrebatamento de coisa nenhuma. Depois essas pessoas vão dispersar e vai virar uma seita. Então divide-se, né? Aqueles que não concordam com outros, por exemplo, tem pessoas que pertenciam aí à seita do Romilson, né? Que ele fundou, e não concordam mais com ele. Então já virou uma seita com vários braços, virou um povo, né, que espalhou-se braços para todo lado aí. É uma que virou várias, como foi, né, lá no século XVIII, século XVII, século XVIII, no ano 1800, né, 1820 ali, né, século XIX, né, 1820, por aí, até mais depois de 1820, foi ali a ideia da Ellen White, o pessoal ali, o fundador, né, o que começou tudo, que foi o Guilherme Miller. Depois o Guilherme Miller se deixou lá porque ele descobriu que ele tinha cometido erro, né? Quem fundou, aí depois virou o Adventismo do Sétimo Dia, que Ellen White assumiu como profetisa, né, e está aí até hoje, né? E o Guilherme Miller também, ele ensinava o pessoal que se tornou Adventista do Sétimo Dia, e ensinava também o pessoal que se tornou as Testemunhas de Jeová. O Guilherme Miller era o professor deles, tanto da Ellen White, como professor também de Russell. Para quem não conhece a história, procura saber da história que vocês vão ver. Então geralmente é assim, aparece alguém dizendo todo mundo está errado, né? Só eu que estou certo, e aí vira seita. E quando eu digo todo mundo está errado, eu não estou falando de interpretação escatológica, porque interpretação escatológica pode ter uma variante mesmo, né? Eu estou falando sobre interpretação sobre salvação, sobre doutrina importante, doutrina que não pode ser mudada, né? Então, o Adventismo e o Testemunho de Jeová mudaram doutrinas sérias, que tem a ver com salvação, tem a ver com a salvação em Cristo. Isso é inaceitável. Então, como eu estava dizendo, né, quando se trata de divergências de opiniões a respeito de escatologia, é perfeitamente aceitável. Porque trata-se de futuro, né, ou trata-se de presente mesmo, como eu estou tratando aí sobre a questão de a besta ser a ONU. Eu estou falando do presente, eu estou falando de coisa que está acontecendo agora. Mas as pessoas estão querendo adivinhar o futuro. Não, é um homem que virá, quer dizer, aí já é futuro, aí é tentar decifrar o futuro. O que eu falo ali nos meus vídeos é de presente, é o que está acontecendo agora, né? Então, qualquer ensinamento que quer mudar as doutrinas que tem a ver com a salvação, as doutrinas que têm a ver com a interpretação a respeito da salvação, isso daí Paulo disse que é anátema, é maldito. Por quê? Porque
Quando alguém afirma que para ser salvo, por exemplo, tem que falar o nome de Deus de forma correta, se não falar Iau, não vai ser salvo. Então quer dizer que todas aquelas pessoas de antes estão todos perdidos, então. Todo mundo se perdeu, ninguém se salvou. Então Jesus falhou. Então é isso que quer afirmar? Olha a contradição. Né? Então quando eu estou dizendo que, olha, a organização de nações é que é a besta, eu estou falando de uma coisa presente. Não estou falando de futuro, estou falando de presente. Agora quando eles dizem, não, o anticristo virá e ele é fulano, aí está falando do futuro. Aí é tentar adivinhar o futuro. E muitos já cometeram erros fazendo isso. Como eu disse, em 2013, né, retornando àquela conversa, 2013 foi aquele alvoroço. Quem era o anticristo naquela época lá? O Papa. O Papa era o anticristo. Tinha virado moda, isso. O pessoal estava com medo. Teve gente que foi embora de casa, fugiu para lugares para se esconder. Olha que alvoroço que fizeram. Né? Teve pessoas, na época lá, os nomes aí famosos da internet, né, da mentirada que inventaram, era o... Agora eu me esqueci o nome deles, hein? Era o... Conforme eu vou falando, eu vou me lembrar o nome e vou comentando os nomes aqui, né? Então, naquela época lá, eles inventaram que o Papa assumiria o poder. Isso é com certeza baseado em crenças adventistas, né? Porque geralmente essas pessoas que formam esses desigrejados, eles já foram de alguma igreja, então eles trazem aquela carga daqueles ensinamentos que eles receberam, e aí eles amplificam tudo isso com mais mentiradas que eles inventaram, e aí criam uma espécie de doutrina para ensinar para as pessoas, né? Então misturando judaísmo com adventismo, com doutrina das testemunhas de Jeová, né? Todas essas religiões que são exclusivistas. Só nós estamos certos, vocês estão errados. Geralmente é isso daí. Né? E daí o pessoal lá, que inventou essas coisas em 2013, um deles é aquele que eu já fiz um vídeo dele aí, explicando que os mauricinhos e as patricinhas escatológicas são geração dele. Ele que gerou essa revolta e essa rebeldia da juventude, né, contra as pessoas de mais idade, que é só a juventude agora que sabe a verdade e as profecias sobre a Bíblia. Né, porque os mais velhos não sabem, são atrasados, só os jovens agora que estão por dentro. Né? Então, entre eles aí, esses nomes que eu quero me lembrar agora aqui, tem esse que é o irmão... Puxa vida, eu vou buscar aqui. Vou buscar aqui, ó. Em vídeo meu aqui, que eu tenho esse vídeo. Né? Vou ver aqui, ó. Tô buscando no meu canal aqui. Faz uns tempinho que eu não falo sobre eles, então eu esqueci os nomes deles, né? Aqui, ó. Rubens. Tá aqui, ó. Ó. Pai dos Mauricinhos, tá vendo aqui? Rubens Sodré. Ele foi um dos primeiros. Ele participou dessa coisa, desse alvoroço aí do 2013. Hoje ele não está na moda mais, né? Mas ele estava muito na moda. Né? Muitas pessoas que estavam em igreja ainda, orientados por ele, se desigrejaram e hoje sabe-se lá para onde que está. Né? Toda ideia dele, não beleza, sai do sistema porque é o seguinte, a besta vai surgir, vocês têm que fugir para o deserto, vocês têm que fugir não sei para onde e tal, né? Também essa coisa da teoria da conspiração, esse agito todo aí. Né? Teve pessoas, tem um outro lá também, que é um que participava com ele também desses ajuntamentos que eles faziam, né? Esses debates, esses fóruns que eles faziam. Tem um deles lá, que agora eu me esqueci o nome dele, porque faz tempo que eu não falo sobre isso, né? Me esqueci o nome dessas pessoas. Mas tem um deles, é até bom não falar nome, sabe? Eu só vou mencionar o que virou deles. Né? Como o Rubens aqui é o principal, quem sabia dessa época, está lembrando tudo o nome dos outros também que participavam junto. Então o que acontece? Um deles se tornou ateu. Se tornou ateu. Por quê? Porque ele começou a fazer essas profecias, que o Papa ia tomar o poder e tal, e não aconteceu.
Inclusive tem um debate deles, que eles estão conversando assim, e falando assim, e se não acontecer isso? Uma pessoa que duvida, né? Falou assim, participando do fórum deles lá, e falou, uma live, e falou assim, ó, e se de repente não acontecer isso que você fala? Sabe o que ele falou? Ele falou assim, eu rasgo a Bíblia. Eu dispenso a Bíblia. E foi o que ele fez. Mas o culpado é a Bíblia? Claro que não. Foi ele que inventou essa história. Ele e os outros, né? E aí não aconteceu o que ele falou. Ele ficou revoltado, mas foi ele que inventou a mentira. E aí ele se revoltou contra a Bíblia e abriu um canal que se chama Originais Grego, onde ele blasfema contra Deus, onde ele ataca a Bíblia de todos os jeitos. Veja o que acontece. Tá vendo como é que é perigoso a pessoa querer falar do futuro e depois não acontece, acaba virando para esse lado aí, ó, se tornou ateu. Aí que está o perigo, tá vendo? É o que a Bíblia diz, que Jesus disse, né? Que a pessoa... Desculpa, tomando um pouco de água aqui. A pessoa quando tem, ele fala assim, ó, aquele que tem, lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então o que Jesus está querendo dizer ali? Ele está dizendo, aquele que tem fé, sabe, que acredita realmente da maneira correta, esse será dado a ele mais fé ainda, para acreditar da forma correta. Né? Mas aquele que acredita da forma incorreta, aquele que não tem luz de Deus mesmo, ele vai pela própria luz dele, achando que está correto. Então esse até o pouco que ele tem, lhe será tirado. Então esse, me parece que o nome dele é Revanildo Menezes, uma coisa assim. O que aconteceu? Ele tinha pouca fé, né? E aí nessa pouca fé dele, ele andou inventando coisas que não tinha nada a ver. Ele acreditava, mas acreditava assim. Ele não foi de cabeça, ele não se entregou de verdade a Deus, no sentido de se arrepender. Não. Ele achou que ele podia dominar a área ali, né, e passar adiante informações segundo a interpretação dele. Viu o que aconteceu? O pouco de fé que ele tinha lhe foi tirado. É esse que é o perigo. A pessoa começar a querer interpretar uma coisa que não é, querer saber futuro, que é aí que está o perigo. Futuro a Deus pertence, e aí se vê decepcionado porque ninguém sabe o futuro, e aí acaba nisso. Ó. Já vi vários casos que se tornaram ateu, desigrejados que estão enveredados por caminhos bem tortuosos agora. Tem um aí na internet, que não sei se vocês conhecem, o tal de Áquil, que era da Assembleia de Deus, e aí ele resolveu se revoltar contra o sistema, né? E hoje não dá para saber o que ele é. Ele usa anel, que tem lá uma pirâmide, um anel, mas ele diz que não é Illuminati. Ele usa um cordão no pescoço com a estrela de Davi, mas ele diz que ele não é judeu. Eu não sei o que ele é. É uma coisa esquisita. Já inventou um monte de nome para o canal dele, né? Foi mudando os nomes conforme ele foi mudando as ideias. E hoje ele ensina uma mistureba lá que não dá nem para entender. Ah, e outra coisa. Esse Áquio também, ele resolveu que a Bíblia estava errada. A Bíblia está errada, a Bíblia está errada. Eu vou fazer uma versão certa da Bíblia. Aí o que ele fez? Ele inventou uma Bíblia lá, do jeito dele, uma Bíblia até bonita, grandona. E mandou fazer, mandou imprimir um monte mesmo, mas pilhas de Bíblia mesmo, muito, muito, muito. E aí acabou não vendendo, não conseguiu vender. Aí ele disse que é a versão original. É cada uma que eu vejo, gente. Tem cada coisa nesse mundo. O que é? Falta de instrução? É vontade de se promover? O que é, hein? É um absurdo. Ou será que é uma ação mesmo do engano para fazer prevalecer a operação do erro? Pode ser isso. Então você tome cuidado, irmão. Tome cuidado, porque tem muita mentirada aí. Tem gente que abre canal só para poder se promover. Tem uns que abrem canal para poder enganar mesmo, para fazer comércio. Tem casos aí para fazer comércio, para conseguir muitos inscritos e depois ganhar dinheiro. Então você toma cuidado.
Toma cuidado, porque a verdade é difícil de alguém ensinar. Por quê? Porque a verdade não dá nada. Por exemplo, no meu canal aqui, ó, não tem muitos inscritos. Inclusive eu penso, você que está concordando, o que eu digo, que eu procuro falar, o que é real, o que não é mirabolante, sabe? Aquilo que não é assim, é viajar na maionese. Então, por ser uma coisa mais simples, direto e provável, então as pessoas não gostam. Eles gostam de fábulas. É como diz a epístola de Paulo a Timóteo, né? Eles não sofrerão a sã doutrina. Amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências.